Olá pessoal, boa tarde. Mais uma live hoje, dentro da temática sempre do plâncton e comunidades aquáticas. Vou falar um pouquinho hoje com a minha convidada sobre comitês de bacias hidrográficas. Então vou dar um tempinho aqui para o pessoal se conectar, para o pessoal entrar e a minha convidada também aparecer aqui na live para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é bastante interessante, que é bastante curioso, que tem a ver com também a gestão do uso das águas. E é importante a gente ter, então, um pouco dessa noção, né, dessa relação, tá? Então, a Ritinha que tem essa experiência nessa área e eu vou trazer um pouquinho para vocês só sobre de onde surgiu isso, né? Porque que é importante a gente falar sobre isso, tá? Tem uma lei, então, que define a Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Então, as políticas nacionais são sempre planos muito importantes para a gestão de diversos setores, né, do país, digamos assim. E a gente tem sim uma política nacional de recursos hídricos que vai trazer um impacto nessa questão da gestão das águas, tá? Tem, né, entre outras obrigações, gerir de forma racional e sustentável a água em todo o país. Então, isso é lei. Nós temos uma lei que define que a água no país ela precisa ser gerenciada de uma forma racional e sustentável, tá? Então existe essa importância assegurada por lei. Essa lei também institui o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que busca coordenar a gestão integrada das águas, arbitrar os conflitos relacionados com os recursos hídricos, que a gente sabe que as águas elas são utilizadas para todos os fins, então, isso é bastante importante. E implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Planejar, regular e controlar o uso, a preservação, a recuperação dos recursos hídricos e promover também a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Então, é todo um sistema, né? Que é um conjunto de órgãos ou componentes com um fim comum, que é a gestão das águas, tá? E nisso que entra o papel dos comitês de bacias hidrográficas, né? Que são uns destes órgãos aí que formam esses grupos de pessoas para discutir esse interesse comum que é o uso da água em determinada bacia hidrográfica. Então, para falar sobre isso, vou chamar a minha convidada Ritinha, tá? Que ela é bióloga, a Rita, tá? A Rita de Cássia Braga, chamo ela carinhosamente de Ritinha, porque a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já tem, a gente se conhece virtualmente de uma forma bastante carinhosa, tá? Então a Rita ela é bióloga, ela é mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente, é idealizadora da assessoria em sustentabilidade Vamos Ecoar, @Vamos Ecoar, quem quiser já pode seguir, quem gosta dessa questão toda, dessa pegada da sustentabilidade pode seguir a Ritinha também no Instagram, e ela é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas, na Bahia. Tá, Ritinha, então seja bem-vinda para falar um pouquinho aí da sua história sobre, deixa eu aqui, Rita, sobre a tua participação no comitê, quais os principais desafios e tudo mais. Vamos aguardar aqui a Ritinha. Oi, Vanessa, boa Olá, tarde. Rita, boa tarde, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui hoje para falar um pouquinho aí da tua experiência. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui partilhando com você. É uma pessoa que me inspira muito. Ah, Tive a oportunidade de conhecer virtualmente, de vê-la apresentando seu trabalho. Depois a gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa e aqui estou. que bom, né? É o legado positivo das redes, né? E da pandemia e tudo mais. A gente poder, Sim, imagina, eu aqui do Rio Grande do Sul trazer a história, né? E a tua experiência de uma atuação num comitê na Bahia, né, Rita? Então, sim. fala um pouquinho, Rita, para nós, como que surgiu de tu participar, como que começou a tua história com os comitês? Então, né? Mais uma vez, boa tarde. Vão chegando aí, fique à vontade. Como você falou, Vanessa, eu sou bióloga, eu fiz biologia aqui em Jequié, na universidade aqui estadual, na UESB. Foi biologia, bacharelado com ênfase em águas continentais. Trabalhei com biomonitoramento, trabalhava com taxonomia de insetos aquáticos. Depois eu trabalhei no órgão ambiental aqui, que é o INEMA, o órgão gestor da política de meio ambiente e recursos hídricos do estado da Bahia. Em seguida, eu passei no mestrado, saí para estudar. Quando eu retornei, eu pedi exoneração para estudar, fui ser bolsista do CNPq.
Quando eu retornei, estava tendo renovação para o comitê de bacia. E um amigo que assumiu a coordenação no meu lugar aqui falou: Rita, entre no comitê, enfim. Aí eu entrei, por estar voltando do mestrado, para me inserir no mercado de trabalho e militar também nessa área de recursos hídricos. Tem uma instituição que eu faço parte aqui, uma ONG, que é o Instituto Viver, fundada por mim, meu esposo e um grupo. Entrei como sociedade civil no Comitê de Bacia, como suplente. Aí, pela minha atuação, por gostar de discutir, de atuar tecnicamente também na área, fui convidada para me candidatar a presidente do comitê. E nessa eu Sim. já estou há 4 anos. São o mandato do presidente da diretoria, são 2 anos mais dois. Eu já estou no meu 4 ano. Por conta da pandemia, da eleição, a gente mudou, vai ter renovação ano que vem. Eu saio da presidência, mas fico sentadinha na cadeira como membro do comitê também. É isso. Ah, muito legal essa história, né? Saber como é que tu começou também atuando como a sociedade civil. E explica para nós então, Rita, como é que funciona assim, quem faz parte do comitê, como que se existe uma seleção, a pessoa pode se candidatar, tem que ser, pode ser pessoa física ou só pessoa jurídica. Quem são as principais pessoas que realmente vão estar participando ali no comitê para depois a gente falar também do objetivo, né, do Ah, comitê. tá. Perfeito. Então, assim, resumidamente, que é um pouco tempo que a gente tem, mas assim, para as pessoas que estão aqui, muitos podem ser da área de É, gestão ou não dos recursos hídricos, é uma área extremamente ampla. Então, eu vou fazer um resgate na política de águas, né, a 9433 de 97, que é a nossa lei das águas. A gente tem outras leis anteriores, o Código das Águas, enfim, Código Florestal que versa sobre a questão do uso da água, né, e a importância da preservação desse recurso natural. Mas, assim, a política de águas, a 9433, quando ela foi inicialmente concebida, ela ficou um tempo, eu costumo comparar igual a política de resíduos sólidos, ficou um tempo ainda maturando até ela ser aprovada. Então, assim, na concepção inicial da política, ela não tinha o princípio da participação popular. Um dos relatores, na época, antes de 90, na década de 90, achou por bem inserir um direito que é garantido pela Constituição, que é o princípio da participação, né? Então, assim, sim. tem-se muito isso no Sistema Único de Saúde, nas conferências de saúde, mas, assim, na área de recursos hídricos não tinha. A política de águas trouxe esse avanço. E nisso entra o quê? Um ente importante da política, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, o que é a política de recursos hídricos? Ela cria o Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos, que a gente chama de SINGRE. Nos estados, ele é o SEGRA, né, que é o Sistema Estadual. Entre os entes, desde o âmbito federal até no âmbito estadual, o comitê é a base do sistema, é a base do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Então, é um parlamento das águas. O comitê, quem faz parte do comitê? O comitê, ele é composto por quem vive na bacia e quem usa a água da bacia. Então, é um parlamento, é um colegiado de recursos hídricos que tem sociedade civil organizada, Tá. tem poder público nas três esferas. A gente tem aqui no comitê o ICMBio, a gente tem a Fundação Palmares, a Fundação Nacional do Índio, temos grandes usuários de água, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que é a CHESF, Companhia de Saneamento do Estado, faz parte, mineradoras de atuação na bacia, que usam a água de alguma forma, indústrias da bacia, que são setores usuários, e tem também o poder público, que aí entra também os municípios. Embora a lei diga que a água tem dupla dominialidade, ou seja, Estado e União, mas é no município que acontece, na maioria das vezes, os maiores impactos numa bacia hidrográfica, nos mananciais. Então, assim, e a bacia hidrográfica, ela foi escolhida para ser a unidade de planejamento do território, a lei traz isso. Então, o comitê é extremamente importante, porque o comitê, eu digo que são os olhos de quem talvez não esteja aqui, que não esteja podendo participar ativamente, das pessoas que vivem na bacia. Então, esse é o papel do comitê, essa é a composição do comitê. Pessoas, sociedade civil, você perguntou se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, só pode Sim. participar do comitê pessoa jurídica. A pessoa jurídica indica uma pessoa física para participar.
Ou seja, a CHESF vai indicar uma pessoa para compor a cadeira representando a CHESF. A cadeira não é da pessoa, a cadeira é da instituição, porque tem todo um regulamento, sai um decreto, o Estado publica um decreto, esse decreto tem que ser amplamente divulgado, é uma mobilização amplamente feita justamente para permitir com que todas as pessoas possam ter direitos iguais de concorrer a uma cadeira e de efetivamente escola de recursos hídricos. Basicamente isso. Sim. Ah, muito interessante. Rita, a gente sempre já comentou algumas vezes, né, sobre a questão da importância da bacia hidrográfica e que muitas vezes não é vista, não é considerada até nas ações de conservação, ou mesmo na criação de unidades de conservação, que eu acredito, né, que sempre é muito importante considerar, até mesmo na definição das áreas de unidades de conservação, deveria ser pensada essa questão da bacia hidrográfica, que a gente já sabe que não adianta nada ou pouco, adianta pouco tratar ou tentar recuperar áreas isoladas, sendo que a bacia hidrográfica é digamos assim, é uma unidade, né? E tem essas conexões todas, então uma ação a montante vai acabar impactando a jusante. E como que o comitê consegue lidar com essa situação, se consegue existir essa interação entre o comitê e os órgãos do meio ambiente, ou se existe também alguma forma de influenciar ou se já foi pensado em criar unidades de conservação pensando na bacia hidrográfica como uma unidade e não somente em vegetação, enfim, que a gente sabe que seria um caminho legal, que pelo menos eu acho, né? Eu acho que talvez tu concorde comigo. Então, Vanessa, assim, é extremamente importante, eu sempre digo, ter esse olhar para a bacia, né? Que, de fato, a lei diz e é o que acontece, a vida acontece no bacia hidrográfica. Falhou? Deu uma falhadinha, mas já Deu voltou. uma falhada? Uhum. Eu acho que falhou um pouquinho, não falhou? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô um pouco, não sei, de repente tu quer usar o 4G? Será que é o Wi-Fi? Não sei, tu tá me ouvindo bem? Eu tenho duas redes de internet aqui, é um problema. Deixa eu ver se alguém me Desculpa, avisou alguma peraí, coisa gente. aqui. Eu estou Eu com dados móveis. tá falhando um pouco. Deu uma falhadinha. Vamos aguardar um pouquinho aí a instabilidade da rede da Ritinha. Eu acho que é a dela, né? Eu não sei se é a minha. Vocês estão vendo bem aí? Estão ouvindo bem? A minha, pelo menos. Acho que tá bom. Pronto, eu Tá mudei bom, aqui. tá bom, melhorou. Se falhar, vocês vão falando aqui no chat. Então, como você falou, né, Tá. a bacia, de fato, é a unidade que deve ser pensada para planejar o território. Porque é na bacia que tudo acontece. Né? Os empreendimentos, os diversos usos e ocupação do solo, os diversos usos da água. Então, assim, a gente tem um diálogo bem direto, Sim, Vanessa, tanto com os órgãos gestores estaduais quanto nacionais. Por que eu vou dizer nacionais? A bacia do Rio das Contas, a Bahia tem 14 comitês de bacia hidrográfica. O Rio das Contas, do qual eu sou presidente, ele é o maior comitê, é a maior bacia da Bahia no sentido de extensão territorial. Da ah, nascente até a foz são quase 600 quilômetros. O rio nasce lá na Chapada Diamantina, eu sempre digo, quem nunca foi já ouviu falar, e a foz dele é em Itacaré. Quem nunca foi também já ouviu falar em Itacaré. eu Então, conheço desde os a dois, nascente, viu? Tive a chance de conhecer a Chapada Diamantina e Itacaré também, mas nem sabia que estavam assim conectados. E e é uma super lindeza, né? conectado, Combinar. super conectado. Então, Chapada é o assim, paraíso. muito. Então, assim, o comitê a gente não executa. A função principal do comitê é mediar conflitos pelo uso da água. E os conflitos acontecem por diversos motivos. É o uso indiscriminado ou a escassez hídrica. 70% da bacia é semiárido, é caatinga, então você imagina aí a dificuldade que é trabalhar numa bacia hidrográfica extensa, super particular, porque a gente tem Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Nós temos várias atividades que coexistem na bacia, e a própria lei diz que a água deve ter seus usos múltiplos garantidos, mas um uso não deve comprometer o outro uso.
E a gente tem essa dificuldade, dada a demanda que tem pelos recursos hídricos e os impactos que a gente causa na bacia. Para você ter uma ideia, a gente acabou agora de fazer o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, que é um instrumento da política, e o enquadramento dos corpos hídricos em classes, né? Segundo a resolução CONAMA 357 de 2005, que é muito em função dos usos atuais e dos usos futuros. E aí, um grande problema que a gente tem na bacia, mais de 60% dos esgotos que são gerados na bacia, eles são lançados in natura nos mananciais. Então, isso compromete a qualidade da água, isso compromete os vários usos, porque a resolução CONAMA 357, ela traz que as classes, né, de especial até a 4. Especial é quando são áreas localizadas em unidades de conservação e proteção integral, seja um parque nacional, seja um refúgio da vida silvestre, ou para deixar essas áreas protegidas. Aí vem classe 1, classe 2, 3 e 4, em função dos usos. Se é uma classe 4, então quanto mais aumenta a classe, mais poluído está, e mais uso se tem ali. Então, é difícil você conseguir transformar uma classe 4 numa classe 2, que é para uso de recreação de contato primário, abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação de cerealíferas, se você tem uma classe que está comprometida por conta de outros usos que impactam a bacia. Então, você me perguntou, a gente tem uma relação muito próxima com os órgãos ambientais, que devem atuar, de fato, junto com o comitê, porque é o órgão que fiscaliza, o órgão que executa, o órgão que pensa políticas e o órgão que tem o poder de polícia, de punir o infrator que está impactando, que está poluindo o manancial. A gente também tem uma interface com a Agência Nacional de Águas. Por quê? Porque aqui na Bacia a gente tem 7 reservatórios que são federais, 2 da Chesf e o restante do DENOX. Então, esses reservatórios, o trecho desse rio onde o reservatório é barrado, né, onde se barra para fazer o reservatório, ele sendo um reservatório federal, ali quem faz toda a gestão é a ANA, para liberar outorga, ou seja, eu vou tirar quanto daquele recurso hídrico ali, eu vou usar para quê, quanto é que eu vou lançar no efluente, esse rio tem uma capacidade boa para diluir os efluentes, então isso tudo compromete a qualidade da água. E voltando um pouco para a sua pergunta, e também fazendo um link com a sua área de atuação, eu caminhei na biologia pela área mais da gestão mesmo, né? Na gestão de políticas públicas ambientais e de recursos hídricos. Mas essas áreas não podem estar separadas da sua área técnica. Por quê? A gente, Vanessa, eu acho uma discussão super pertinente depois em outros momentos, onde você estiver atuando e quem aqui estiver, para sempre trazer isso à tona, dessa união da gestão com a área técnica. Por quê? No Brasil, primeiro que a nossa política de águas ela é um modelo francês, né? Ela bebeu muito na legislação francesa para se conceber a nossa legislação. Os nossos parâmetros de qualidade da água tem inúmeros lá na CONAMA 357, mas assim, tem alguns que são prioritários, que são gerais, para os diversos usos. O que vai variar é a concentração deles no ambiente aquático. É DBO, é OD, oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes. Sempre, se você for olhar os dados de monitoramento das águas do Brasil, os padrões que vão dar variação, né, a discrepância com relação à resolução econômica, normalmente são coliformes termotolerantes, porque muito esgoto sendo lançado nos mananciais. E aí, quando no Brasil se concebe apenas, isso até é objeto do meu segundo mestrado, é fazer um comparativo com a legislação europeia, da União, da Diretiva Quadro, que a diretiva, quando ela pensou o quadramento de rios na União Europeia, eles fizeram uma forma integrada dos recursos hídricos, ou seja, além dos parâmetros prioritários, como no Brasil, químico, físico, bacteriológico ou biológicos, que são coliformes termotolerantes e outros, e agora, eles incorporam também a qualidade dos ecossistemas com base nas comunidades aquáticas. Se você pegar a Diretiva 4 da União Europeia, você vai ver lá, vocês vão ver lá, eles colocam o estado ecológico dos ecossistemas. Eles têm um manancial de referência, uma região hidrográfica de referência, e o rio, aquele rio que eu quero enquadrar, eu quero que chegue igual aquele ali, porque eu preciso ter, além do pH, além da turbidez, além da DBO, do OD, eu preciso que as comunidades aquáticas vivam e vivam bem ali. Então, isso eles dizem que o rio é de qualidade. Então, é isso. Falei demais.
Eu acho também que, primeiro, eu acho que é uma questão importante que tu comentou, a questão dos esgotos, né? A gente sabe que tem muitas, ou conexão com a área, a gente sabe que todos esses sistemas são muito conectados, né? A gestão dos recursos hídricos, ela está muito voltada para engenheiros. Eu sei porque eu fiz meu doutorado em recursos hídricos e saneamento ambiental. O mestrado eu fiz em ecologia com uma galera mais biologia e o doutorado com o pessoal mais engenharia. E a galera biologia, ou mesmo liminólogos ou liminologia, pouco conhece de legislação, pouco conhece de gestão de recursos hídricos e pouco faz essas conexões. Então, eu acho que é muito importante tentar buscar isso. E mesmo a galera, digamos assim, do saneamento, porque a gente sabe que tem as políticas de recursos hídricos e também tem o Plano Nacional de Saneamento, também tem as políticas de saneamento que vão digamos assim, instrumentalizar os municípios para que eles tenham seus planos também municipais e estaduais de saneamento para que a gente precisa de saneamento para a gestão das águas, a gente precisa analisar as questões ecológicas, as questões de saneamento e toda a parte de gestão de recursos hídricos, digamos assim, em termos de volume de água utilizado, né? Que é muito que Sim. se fala, né, no, digamos assim, o recursos hídricos seria uma coisa de volume de água utilizado. O saneamento seria uma questão de qualidade da água em termos de esgotos, enfim. E a questão tem mais a questão ecológica, que seria a questão ambiental, né? Então, acho que tudo isso ainda é muito desconectado. E eu acho que a gente precisa conversar, né? O pessoal que é dessa área da limnologia e da biologia, eu acho que eles precisam buscar um pouco, né? Beber um pouco nessa fonte aí dos recursos hídricos, beber um pouco na fonte do saneamento, que é fundamental, e beber um pouco nessa fonte. Por isso que eu acho muito importante te trazer aqui, para a gente falar um pouco sobre isso. A gente não pode ficar falando só sobre biologia, só sobre limnologia, sem conhecer legislação, sem falar da gestão dos recursos hídricos, sem também ter uma visão mais ampla dos principais problemas que assolam, digamos aí, os nossos recursos hídricos e a unidade é a bacia hidrográfica, né, dos nossos recursos hídricos. Então, falando tudo isso que eu falei, depois pode falar também alguma coisa sobre a questão do saneamento, dos planos de saneamento, se tem uma relação com os comitês. E queria que tu falasse também para nós um pouco sobre a questão do enquadramento, que talvez né, muitas pessoas entendam, né? Que tem aquela CONAMA 357, que faz o enquadramento das águas, a classificação, como tu comentou. E a minha pergunta seria em relação aos comitês. Primeiro, o comitê faz análises e classifica, com base nos resultados, de como que está o ambiente nesse momento, por exemplo, vai lá e avalia e vê, olha, eles estão com os parâmetros físico-químicos desse nível, então se encaixa no 4. Ou é só em função do uso e depois que busca, e como que busca essa migração para uma classe melhor, que seria da 4 para 3, ou da 3 para 2, ou da 2 para 1, certo? Como que busca, como que define? Define, o sistema está enquadrado como 4, que é uma qualidade bem inferior, digamos assim, péssima, né? Que serve só para, sei lá, navegação, e quer migrar para 3 ou quer migrar para 2. Como que funciona essa escolha, né? E essa questão do enquadramento em relação às físico-químicas, assim, para o pessoal entender melhor, assim, essa função toda. Vamos lá. Então, assim, tentar resumir um pouco o enquadramento. Primeiro que assim, que o enquadramento é um instrumento, um dos instrumentos da política, um dos mais complexos, talvez eu diria, um dos mais difíceis de serem implementados. E a gente traz isso, por exemplo, há poucos anos. Só conseguiu fazer, na Bahia, dos 14 comitês na Bahia, a gente tem somente 3 enquadrados há uns 3 anos, e mais 2 agora, que é o Comitê do Contas, que eu faço parte, mais outro comitê, que acabou de aprovar o enquadramento. E os comitês que já foram aprovados não conseguiram implementar nada do enquadramento ainda. Então, resumindo, a política tem como instrumentos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é um instrumento de tomada de decisão dos tomadores de decisão, claro, para fazer a gestão dos recursos hídricos, a gestão da água. A gente tem a outorga, que nada mais, nada menos é que a autorização para utilizar água, ainda que seja um uso insignificante pela legislação. A outorga, ela tem um controle para saber, Vanessa cavar um poço artesiano para irrigar. Sim, Vanessa, qual a vazão do seu poço? Você vai irrigar o quê? Quanto de água você quer? Então, isso é um instrumento importante para gerenciar. Com Tem certeza. a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Aqui na Bahia, a gente não paga pela água. E outras bacias do Brasil também não. A Ah, gente paga pelo serviço, mas água não.
E o enquadramento, o que é que acontece? Não é o comitê que faz o enquadramento. O comitê que tem recurso, ele paga uma empresa para fazer todo o trabalho. E no nosso caso, As quem pagou foi o análises. Estado. Uma empresa vai e faz as análises e vê como que está aquele ambiente naquele momento, é isso? Mais ou menos isso, porque assim, a lei diz que, mas é bem isso mesmo, Vanessa. A lei diz que o enquadramento ele tem que ser feito junto com os planos de recursos hídricos da bacia, porque o que antecede o enquadramento é todo o diagnóstico da bacia, né? Todo o diagnóstico mesmo da bacia hidrográfica. O que é que acontece na bacia, quais são as principais atividades, quais são os principais usos. E o Estado, pelo menos, todos os estados deveriam ter, mas assim, a Bahia tem um sistema chamado Monitora, que é um programa de monitoramento da qualidade da água, onde tem pontos de monitoramento nas bacias, são pontos estratégicos que são instalados na bacia, para que se monitore periodicamente a qualidade dessa água. Sim. Então, a empresa que foi contratada para fazer o consórcio, para fazer o plano, inclusive era um consórcio do Rio Grande do Sul com da Lagoas, que fez todo o processo de enquadramento e o plano de recursos hídricos da bacia, eles analisam os dados que o Estado tem, são dados secundários. O ideal, se pudessem ter sido dados Sim. primários, porque o Estado, pela lei, pelo programa, são 4 campanhas durante o ano. De 3 em 3 meses fazem campanhas específicas naqueles pontos, mas teve ano que o Estado só fez 2 campanhas, ou então 3. Então, isso limita muito você buscar esses dados para fazer uma metodologia, porque não tem metodologia específica para enquadramento no Brasil. Então, eles utilizaram a metodologia com discrepância, mediana, margem de erro, e em alguns pontos de monitoramento, a metodologia deles deu resultado superestimado ou subestimado, mas o bom é que eles não usam só essa metodologia. Eles usam a consulta pública das pessoas que conhecem a bacia para dizer, poxa, a qualidade da água deu boa naquele trecho, mas é mentira, não é verdade, porque ali lança esgoto in natura. E aconteceu muito isso. E aí, o que é que acontece? Para fechar, o enquadramento é muito em função do rio que se tem, coloca uma nuvenzinha na cabeça, é uma gotinha de água. O rio que eu tenho é o rio atual. Sim. Usou para abastecimento, usou para indústria, diluir efluente, lançar esgoto industrial. Para tudo ali é o rio que eu tenho. É o que está real ali hoje no rio. E aí o comitê que aprova, né, o plano e o enquadramento inicialmente. Então, o comitê quer o rio ideal, né? O rio que eu Sim. quero é o rio que eu posso tomar banho. Se eu perguntar a você qual rio que você quer, o Rio dos Sinos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Meu que foi Deus. um dos conflitos no Rio dos Sinos que iniciou o processo de o primeiro comitê de bacia foi do Rio dos Sinos. Aí o que acontece? Você quer o melhor rio, você quer fazer jogar água para cima, cair e se banhar. Só que entre o rio que eu tenho, entre o rio que eu tenho e o rio que eu quero, tem uma distância. A Meu gente tem as Deus. limitações técnicas, políticas, financeiras, institucionais. Então, aquilo que você falou, classificou na classe 4. Eu quero um rio de classe 1 ou especial, é óbvio, mas só que eu tenho que garantir os usos. Sim. E E aí, aí é o rio que pode ter. como é E que aí, faz? Como é que faz? Quais são os principais desafios? A gente já sabe que a gestão de uma bacia hidrográfica é um desafio absurdo, né? Porque é isso que tu comentou. É, todo mundo quer classe um, é óbvio, mas aí a gente tem a indústria que consome muita água, né? Muitas vezes, além de lançar um efluente tratado dentro da legislação, enfim, a gente sabe que igual ele é contaminante. Né? Mesmo que atenda aos padrões de lançamento, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitas indústrias, a gente tem uma legislação estadual muito boa para padrão de lançamento de efluentes, até em função do histórico dos sinos, mortandade de peixes e tudo mais, a gente acabou tomando iniciativa realmente em vários setores, né? Então a gente tem um controle bem importante do padrão de lançamento de efluente industrial nos rios. Mas mesmo que as indústrias elas lancem o efluente tratado, a gente sabe que ele ainda é contaminado, né? E então soma com a indústria mais a montante, com aquela outra indústria mais a montante, soma com o uso da água que a indústria, dependendo, por exemplo, a indústria automobilística que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul também, uma grande empresa, a gente sabe que consome uma água absurda na produção, né,
enfim, Uhum. automóveis, ou todo tipo de indústria consome muita água no seu processo produtivo e lança efluente tratado, mas ainda assim contaminado, e o rio ele tem que suportar, uma bacia tem que suportar tudo isso, além da questão do saneamento, que a gente sabe que no Brasil é catastrófica, porque eu acho que, sei lá, não estou com os termos atualizados aqui, mas é em torno de 30% do Brasil tem saneamento, e tem todas essas questões e a agricultura também, que a gente sabe que toda a questão de utilização de agrotóxicos e também os aditivos, digamos, esses fertilizantes. Então, assim, é uma complexidade enorme uma bacia hidrográfica, né? A agricultura, é indústria, a própria cidade com a questão de esgotos, efluentes domésticos, efluentes industriais e a pesca. E como é que fica, Rita? Como que gerencia isso tudo? Como administrar isso, sabe? De gerir toda essa questão para buscar uma melhoria da qualidade da água. Alguém está comentando aqui, ó, desmatamento também, com certeza, a questão de mata ciliar, a gente sabe que é muito complicado manter. Rio Grande do Sul, que eu viajo bastante também fazendo consultoria, vejo que mata ciliar praticamente inexistente, mesmo em áreas de agricultura, né? Então, não existe assoreamento, né? Questão de vegetação e questão de aporte de nutrientes e de contaminantes nos nossos rios. Então, já vou aproveitar também e ver o que o Matheus falou aqui, Ritinha e Vanessa juntas, top, top, top. Beijo, Matheus. A Claudinha também, Cláudia Bonecker, boa tarde, desculpa o atraso. Então, Ritinha, e aí, tudo isso que eu te falei, a gente sabe aí, para dar um exemplo, né, para dar uma clareada, quem não está muito acostumada com o tema, um resumão, assim, de todos os impactos que as nossas bacias hidrográficas sofrem. E aí, o que, que o comitê faz com isso tudo, Rita? Pronto, vou falar. Eu vou só comentar Cosme. Cosme é um querido aqui da Bacia, atua na base aqui da Olá, Bacia, é Cosme. militante, é Bem-vindo. ambientalista. A necessidade da política ambiental, com integração entre os entes federados e as políticas, são necessidades de primeira ordem. Veja um momento importante para os agentes ambientais discutirem. Beleza, verdade, Cosme. Então, assim, Vanessa, o que é que acontece? Quando você perguntou, né, entre o rio que eu tenho e o rio que eu quero, tem uma distância. Aí a gente entra no rio que se pode ter. E o rio que se pode ter é justamente a gente pensar quanto de investimento precisa para que a gente consiga universalizar o saneamento básico, que para mim é um dos grandes problemas. A Eu Maria falou, Maria é minha sócia na Ecoar, um dos grandes problemas é o saneamento básico. Maria falou do concordo. desmatamento da mata ciliar, é um problema sério também. É vegetação, a gente da biologia sabe, da área ambiental sabe a importância que tem a vegetação nativa, a vegetação ciliar para fabricar água, para produzir água, isso é um fato. Agora, eu disse outro dia no webinar que eu participei, se a gente conseguir tirar todo o esgoto de uma bacia, você conseguiu resolver 80% dos problemas. Eu falo isso sem ter lido em lugar nenhum, sem medo de errar. Por quê? Concordo. Você falou de dados, Vanessa. No Brasil, a gente tem 130 milhões de pessoas que não têm acesso ao esgoto e 30 milhões não têm acesso à água potável. Isso é grave. É Isso é... gravíssimo. E tem pessoas que têm o esgoto coletado, mas não é tratado. Então, na minha cidade, 70% do esgoto é tratado, o restante, 30%, vai para os mananciais. Numa média geral, se você consultar lá no site da ANA, que é tem o Plan SAB, tem um aplicativo, inclusive, uma plataforma que você acompanha como é que está seu município, você vai ver que praticamente 60% do esgoto do brasileiro é jogado nos mananciais, ele é lançado sem É, tratamento. eu estava buscando aqui, tem uma que eu gosto muito, que é Trata Brasil, que traz dados bem interessantes, o Instituto Trata Brasil, que traz dados bem interessantes sobre saneamento, né, Rita? E eu acho Sim, fundamental isso que tu comentou, eu acho perfeito. A gente não pode falar de limnologia, de ecologia, sem falar de saneamento. Saneamento é a chave e o Brasil está longe de ter saneamento, está nem com 50%. certeza. E aí, Vanessa, só para fechar sua pergunta, você perguntou como é que o comitê faz. O que é que a gente tem feito? Alguém falou aí de envolver os entes, né? Então, assim, a política de águas, ela diz que a água é Estado e União. Só que os municípios, eles precisam ser parceiros e coparticipantes, como eles de fato têm cadeiras no comitê. Por quê? Porque os gestores precisam entender a importância do saneamento, né, de investir em saneamento, de investir nos planos municipais de saneamento. A Bacia tem mais de 80 municípios.
menos da metade tem plano de saneamento básico, plano de resíduos sólidos, isso é grave. Então, assim, como é que você trabalha, como é que você revitaliza uma bacia, como é que você gerencia aquilo que você está impactando e aquilo que você não conhece. Aí eu fazendo um link com a área técnica, a importância de biólogos, liminólogos, ecólogos estarem atentos à gestão, porque assim, agora a gente está no momento, inclusive como profissional da área ambiental, vou falar inclusive como biólogo e como profissional, da importância de vocês se inserirem, quem está no mercado de trabalho entrando agora, quem faz consultoria. O Brasil inteiro agora, o primeiro leilão de saneamento foi no Alagoas, né, no estado de Alagoas. Então, assim, tem várias metas a serem alcançadas. Então, é importante a área técnica, vocês que estão mais na área técnica, na área científica, na área de organismos, na área de zoos, de fito, de ciano, fazerem esse link, porque vocês serão elementos fundamentais para ajudar na gestão. Eu falo isso porque no comitê tem membros da universidade e por conta de um estudo de profissionais aqui da UESB, um empreendimento grande no Alto Contas, que é onde está um plantio de batatas, uma corporação internacional, multinacional, eles descobriram uma espécie endêmica de uma piaba que só acontece no Alto Contas. Então, associada a essa piaba, a Chianax piatensis, depois eu posso disponibilizar o estudo dessa equipe, da UFBA e da UESB, para vocês verem a importância que tem a academia está com esse link com a gestão. Então, vocês têm um papel super importante de tanto que a gente tem negado a ciência, o quanto a ciência é importante trabalhar com as políticas públicas regulatórias e a contribuição que os pesquisadores têm a dar por conhecer. E você sabe o que tolera de pH, o que tolera de contaminantes, um zooplâncton, um fito. Então, assim, sabendo disso, você sabe que ali não vai ter vida, ou se revitalizar vai ter vida. Então, o rio que eu quero, é o que eu estou discutindo no meu mestrado, é muito em função também de avaliar as comunidades biológicas. Então, a gente tem uma distância para alcançar do que a gente quer, mas a gente estabeleceu metas progressivas e o papel do comitê é acompanhar essas metas e cobrar do poder público investimento na bacia. E nosso maior limitador é o saneamento básico na bacia. Então, a gente fez um pacto pelas águas da bacia, para que os 80 municípios assinem esse pacto, para que tudo que for fazer na bacia esteja em consonância com o plano de recursos hídricos da bacia, com os planos de saneamento, porque são instrumentos que não se falam. As nossas leis falam muito de integração, as leis ambientais, a gente não consegue se integrar. E outra, a ciência também precisa se integrar. A gente da gestão precisa se integrar à ciência e vice-versa. Porque só assim, de fato, Vanessa, a gente vai conseguir fazer gestão e a gente vai conseguir implementar os instrumentos e dar qualidade aos estudos. Então, assim, é um desafio, não é fácil, não. Eu sei que não vai ser fácil. No horizonte de 10 anos, a gente conseguir chegar no rio que pode ter. Não é nem no que eu quero, é o rio que pode diante do que a gente tem para investir. Eu acho muito importante isso que tu falou. A gente não pode trabalhar também longe das questões de legislação, né? A legislação, ela traz muitos benefícios. É claro que existe uma dificuldade na fiscalização, a gente sabe que existe uma dificuldade na aplicação das políticas, né? Porque as políticas, elas são criadas, depois os municípios precisam fazer um movimento nesse sentido. Eu trabalhei um tempo na Funasa e a gente trabalhava também com a questão, era bem na época que os municípios estavam criando os planos municipais de saneamento básico. Então, a gente também fomentava e estimulava que os municípios fizessem os seus planos de saneamento e também a gente aprovava projetos de saneamento. Só que os municípios muitas vezes também não têm nem conhecimento técnico ou corpo técnico para fazer um projeto de saneamento compatível com a sua cidade ou bem dimensionado ou mesmo dentro do orçamento. Então, eu entendo, né, por essa experiência que eu passei dentro da Funasa e nessa parte toda dessa gestão, que realmente é muito complicado, porque a legislação ela está a favor. Só que é difícil colocar em prática e também formar pessoas ou ter pessoas capacitadas para fazer esses projetos e receber essa grana, porque muitas vezes a grana ela existe, muitas vezes, às vezes não, né? Mas às vezes sim. Então existe essa dificuldade de ter realmente essa questão de uma relação de profissionais com maior conhecimento envolvidos nessas questões práticas, né, de aplicar mesmo a questão do saneamento e dos recursos hídricos e fazer essas áreas conversarem, né? Então, eu acho que o desafio é gigantesco, né? Muito. Nesse sentido, assim, mesmo
Eu vejo que mesmo para pessoas de universidades, assim, às vezes a gente fica, poxa, vou ter que encontrar uma espécie endêmica lá para o pessoal ter. Eu acho lindo, maravilhoso, eu acho que tem que ter isso, eu acho importante, que é uma forma da gente chamar atenção, né? É uma forma da Sim, com gente certeza. colocar uma pressão, né, no sentido de preservar, mas muitas vezes é alguma coisa assim, do tipo buscar um equilíbrio entre todos os compartimentos, não exatamente eu Sim, preciso encontrar uma espécie endêmica para que tal região seja preservada. Né? Então eu penso muito nisso também e isso me preocupa um pouco, porque, poxa, pensa no plâncton, poxa, plâncton endêmico, onde é que eu vou convencer alguém através de um endemismo que não pode fazer um uso de uma certa bacia, assim, e então eu acho que, claro, o caminho é longo até chegar nesse sim. momento que se tenha uma noção de que saneamento e a questão toda da qualidade de um modo geral e o uso da água ali é importante ser preservado e não necessariamente tenha que ter uma espécie ali que chame atenção, Claro, com mas certeza. também é um ponto de partida muito importante, porque até nisso a gente ainda está engatinhando, né? E eu achei incrível Sim, essa história que tu contou nesse sentido. Deixa eu ver, tem umas pessoas comentando aqui, vamos ver. A Cláudia, a legislação no meio ambiente é complicada, acho que realmente porque não se conversam muito bem, assim, às vezes nesse sentido, né? Mas a legislação é aonde, quando tem a legislação aí que a gente pode utilizá-la, né, Rita? Eu, pelo menos, eu sou muito fã de legislação, assim. Uh, a Cláudia, mas os comitês de bacia não estão perdendo representação da sociedade? Estão? Como que estão nesse sentido, Rita? Cláudia, eu até estava lendo a sua pergunta agora, então, assim, tem havido, Cláudia, quem está aqui, um esvaziamento muito grande. Eu acho que desses espaços coletivos todos, né? Seja conselhos, seja o comitê de bacia, e eu tenho observado isso, e eu falo isso com propriedade, porque, assim, eu conheço presidentes de comitês de bacia do Rio Grande do Sul, São Paulo, do Nordeste, do Norte, que tem menos comitês, e a fala é a mesma, desse esvaziamento, as pessoas estão meio que, de fato, descrentes de participar, mas eu sempre digo que o comitê somos nós. E a gente tem que dar um gás. Para mim, foi um desafio, porque assim, o Comitê do Contas, ele foi fundado, Cláudia, em 2008. Eu sou a primeira mulher a ocupar a presidência do comitê. Anteriormente, as mulheres eram as secretárias. Então, você pode observar. Tem um site da Ana lá do Procomitê, vocês vão ver lá. Se você quiser saber tudo de qualquer comitê de bacia do Brasil que aderiu ao Procomitê da Ana, você entra lá, você vai ver tudo. Representatividade. Eu tenho orgulho de dizer que o Comitê do Contas, a gente tem 11 segmentos representados, mas tem comitê que só tem 4. Isso é muito tom da gente que participa, então eu acho que tem que ser isso aí, a participação deve ser ampla. Mas, infelizmente, na gestão de recursos hídricos também tem os seus interesses. A gente tem no comitê, a gente tem usuários, que cada um dá um tom na gestão. Tem presidentes que são usuários. Então, assim, partindo do princípio que a água, como o meio ambiente, é difuso, ou seja, é para todos e todas. Mas tem pessoas que ainda não conseguem dar esse tom participativo, efetivo. Então, assim, isso esvazia, isso assusta também. Então, assim, eu sempre busco convidar mulheres. Então, a secretária do comitê, uma parceira minha, que é da INB, que é uma mineradora de urânio aqui que tem na bacia, Josi. Então, assim, eu consigo ficar, gente, participe mais do comitê, indique mulheres para o comitê, indique jovens. Então, é muito isso. Eu não quero ainda perder a esperança de poder fazer, de poder transformar o espaço que eu ocupo. Então, assim, é árduo, é um trabalho voluntário, é um trabalho que a gente tem que, de fato, ir para o embate às vezes. Eu vou para o embate com secretários de meio ambiente, com prefeitos, com engenheiros de companhias de eletricidade. Eu vou e brigo no sentido positivo, de brigar pelas pessoas que estão na base da bacia, que precisam de água, precisam de água de qualidade. Então, assim, por isso que quando eu entrei no comitê, eu quis dar esse tom, não é só o ser, o cobrar, e é sermos propositivos. Então, assim, eu acho realmente, Cláudia, que tem esvaziado. Eu vejo também que tem muitas pessoas que só querem denunciar, falar, falar, Sim. mas eu acho que esse não é o caminho. O caminho é, de fato, ser propositivo. E a gente só avança dessa forma. Gosto de buscar a universidade para dentro do comitê, porque o debate fica muito enriquecedor, o debate fica rico. Tem um professor que ele leva os alunos dele da biologia para participar de reuniões do comitê. Então, assim, não é fácil mesmo não, mas assim, acho que a gente precisa caminhar acreditando, né? Então, assim, hoje eu assisti um debate do superintendente da ANA, Sérgio Aire Moraes,
ele falando do ODS 6, né, da Agenda 2030, que é água potável e saneamento, e Sim. ele falou também, discorreu ele, a Marília, que é secretária de Meio Ambiente lá do Estado de Minas Gerais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e outros entes, outra técnica da ANA, eles discorreram sobre a importância da gestão de recursos hídricos e da gestão do saneamento, agora que a ANA abarcou o saneamento também. É a gente enxergar que uma está ligada à outra. E a gente da área de recursos hídricos, Vanessa, e da área ambiental, quando fala de saneamento, fala muito de água e esgoto, mas tem drenagem de água pluvial, água de chuva, né? Resíduos. Resíduos sólidos. Então, assim, e tudo isso interfere na vida de uma bacia, nas comunidades aquáticas que vivem nessa bacia. Por exemplo, quem estuda macrófitas, né, macroalgas, sabe que onde tem muita baronesa, muita aguapé que falam, ou então Eschornia craspis, né, que é o nome Agora científico, mudou, parece que é Pontedipes. É, tá toda porque mudando. tem aporte de nutrientes para ela, é alimento para ela que é esgoto. Então, assim, é saber que aquele organismo ali está se alimentando de uma má gestão do saneamento que interfere no recurso hídrico. Olha a conexão disso, né? Olha a multidisciplinaridade disso. Tá E o tudo muito desafio. interligado. Então é difícil realmente quem trabalha com ambientes aquáticos, com limnologia, é importante ter essa noção toda, né, dos usos, porque cada vez está mais complexo até de entender as respostas das comunidades ao ambiente, e tentar, muitas vezes se usa, tá eutrófico, oligotrófico, e não é só questão de trofia, é questão de contaminantes, é questão de microplásticos, é questão de todos os tipos de compostos endócrinos também, que são subprodutos de medicamentos. Então, está cada vez mais complexo da gente entender as comunidades com base em parâmetros físico-químicos simples, porque a maioria dos ambientes e a maioria das bacias está contaminada e está recebendo diversos tipos de contaminantes, desde metais, compostos endócrinos, microplásticos, que também são poluentes importantes e que alteram, inclusive, em nível genéticos, os micro-organismos. Então, está cada vez mais complexo entender toda essa contaminação aí difusa, digamos assim, de todas as partes que chegam nas bacias, né? E a questão do saneamento, ela é fundamental, porque tá influenciando totalmente as comunidades que estão ali presentes, né? Então, eu acho que a tua atuação e eu admiro muito, assim, acho incrível o teu trabalho. Eu queria Obrigada, saber o que tu acha, como a gente pode motivar as pessoas e fazer com que digamos assim, com que as pessoas saibam que isso existe, como que as pessoas poderiam fazer no seu dia a dia. Eu sei que tu tem essa pegada da sustentabilidade que eu gosto muito também, e eu tenho muito no meu dia a dia também, porque eu acho que o que a gente pode fazer como cidadão, sem estar participando, digamos, de um comitê, é olhar para os nossos hábitos, olhar para o nosso consumo, né? Um consumo consciente, procurando gerar menos resíduos, procurando consumir menos água, enfim, todas essas questões. Agora, o que tu, fora essa linha, assim, que eu acho que do consumo consciente, que tem uma pegada muito boa também, o que tu acha, como que a gente podia fazer com que as pessoas conhecessem os comitês, com que as pessoas dessem importância para a água, porque assim, historicamente a gente sabe todo mundo das costas para o rio, né? Todo mundo das costas para a água. Por quê? Porque tu joga um negócio lá e some. É sumidouro de carro, é sumidouro de corpo, é lixo, é um sofá velho, a pessoa joga lá, é uma lava, sabe? Vai para lá, tudo vai para água. Então as pessoas sempre deram as costas para o rio, tudo que joga lá some. Então, assim, digamos, a privada do mundo, né? E como é que a gente pode fazer para mudar isso, para as pessoas pensarem que o lixo ou que tudo que está se fazendo no dia a dia vai parar numa bacia hidrográfica e vai acabar tendo um impacto na nossa vida também. Vai diminuir a qualidade de vida das pessoas, e tem muitas pessoas já que estão com uma qualidade de vida muito ruim nesse sentido. Que fazer, Ritinha, para motivar e fazer com que as pessoas tomem conhecimento sobre isso e comecem a se preocupar um pouco mais com os nossas bacias, digamos assim. Então, Vanessa, assim, muitas indagações e inquietações minhas aqui, né? Então, assim, eu vou só comentar antes de sua pergunta o que Cláudia falou aqui, para não deixar ela, né? Obrigada, Cláudia. Ela acho, né, pior que tiraram cadeiras de representatividade da sociedade civil, não. Bom, Cláudia, na verdade, assim, o que mudou com os comitês de bacias não mudou, não, porque não mudou nada. Primeiro,
Comitês são criados via decreto, decreto governamental, no caso de comitês de bacias estaduais, de rios estaduais, e decreto federal, presidencial, em caso de comitês de bacias, né, ou transfronteiriças ou bacias hidrográficas de rios federais. Então, assim, não tem como ninguém mexer, isso é lei, está posto. O que mudou foi a representação do Conselho Estadual de Meio Ambiente, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, né, que é aquela instância lá, que é um ente do Sistema Nacional, do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, assim, realmente mudou, tirou muita participação da sociedade civil, isso é uma realidade. Nós, de recursos hídricos, ainda não mudou muita coisa, não, graças a Deus. Aí, voltando à pergunta de Vanessa. Vanessa, assim, eu tenho duas frases que eu gosto muito, que é uma de Paulo Freire, que ele diz assim, a cabeça pisa onde os pés, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, assim, conhecer para cuidar, é o que você perguntou, né? Como é que faz? As pessoas precisam entender a importância. Foi feita uma pesquisa em Salvador, há alguns anos. Quem abastece Salvador é um rio importantíssimo na Bahia, que é o Rio Paraguaçu. Nasce também na Chapada Diamantina. Tem lugares belíssimos, tem Mucugê, onde o rio passa, Lençóis, cidades lindas da Chapada. E abastece toda a região metropolitana de Salvador. Tem vários barramentos esse rio, tem irrigação, enfim. E perguntaram aos soteropolitanos de onde vinha a água que eles bebiam. Muitos diziam da torneira. Ou seja, você quer comprar um apartamento de frente para o mar, que é o mais caro, mas você vira a sua casa de costas para o rio para lançar o esgoto. Ou a indústria, ou o centro industrial, o distrito industrial vai para onde? Para uma área de água, porque é mais fácil de lançar os efluentes, é mais barato, é menos custo de tubulação, então é toda uma questão. E aí o que acontece? Obrigada, filha. E aí o que acontece? A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, é conhecer mesmo. E a outra questão seja a mudança que você quer para o mundo. Fez isso agora, quando você sai do seu lugar confortável de fala, né? Que é a área técnica, é a consultoria, é o trabalho com plânctons, com ciano, é o trabalho, né, que você desempenha com as suas consultorias, com as suas mentorias, enfim. É você abrir espaço para que se fale, não, gente, para que a gente tenha isso aqui e para que a gente garanta a vida e garanta que todos os compartimentos dos ambientes aquáticos eles sejam ocupados, a gente precisa de uma bacia hidrográfica bem gerida, integral, integrada. Então, é socializar essas informações para as pessoas saberem, pelo menos, faz uma caixinha de perguntas no seu Linktree. Vou fazer também depois. É, Você sabe de onde vem a água que você consome no seu município? Qual o rio que abastece o seu município? Qual o rio que passa no seu município? Isso é um exercício para as pessoas pensarem, puxa, eu moro numa cidade, numa mega cidade, eu digo que por mais moderna que uma cidade seja, pensa aí, Dubai, nunca fui, nem tenho vontade também, por assim Ah, eu dizer. também não. Mas Muito assim, obrigada. super moderna, super, né, tecnologia altíssima, vai para a China, vai para um monte de lugar que a tecnologia, você pensou, a luz acendeu, você pensou de novo, a porta abriu, mas por mais moderna, por mais tecnológica, tudo que a gente utiliza vem dos recursos naturais. É justamente fazer esse link, porque a gente só vai conseguir dar importância, entender que saneamento é importante e que não ocupar morro ou não ocupar áreas de preservação permanente é importante, não é só quando chove, não, que tem desabamento de terra, Santa Catarina que acontece isso, Rio de Janeiro, Salvador. É que isso, quando fala APP, é porque se ocupar topo de morro é democratizar a informação, eu digo isso, é desmistificar que APP nada mais, nada menos, é que se não tiver vegetação, se jogar um balde de água na minha cabeça, a água vai ficar nos meus cachinhos, mas se tiver uma pessoa careca, sem cabelo nenhum, e se jogar um balde de água, a água vai cair inteira. Assim é o solo, assim é a vegetação. É para você entender a importância disso, porque se você ocupar uma área dessa, vai acontecer o quê? Vai desabar quando chover. Ou minha mansão, minha vida, ou minha casa, minha vida, não importa, são vidas. Então, é democratizar e permitir que as pessoas conheçam isso. E as pessoas se permitirem também a sair da sua zona de conforto e entender que a água é vida. E precisa cuidar, precisa tratar, e é uma responsabilidade compartilhada. Muito bom. Adorei, né, Ritinha? Eu sou muito dessa função, assim, também, porque, claro, eu trabalho com plâncton, mas eu tenho muito essa função também
de ter um cuidado geral, porque as coisas não estão desconectadas, né? De adotar um consumo consciente, que eu acho que é o que a gente, como cidadão isolado, sem estar ligado a grupos, né, que façam frentes maiores, como por exemplo um comitê, é o que a gente pode fazer, porque não é à toa que tem essa industrialização master e tudo está muito ligado ao consumo exagerado. Não sei se tu Uhum. concorda, né? Então, o consumo exagerado que acaba comprometendo também as nossas bacias a qualidade dos nossos recursos. Então, eu acho que realmente é um desafio muito grande passar essa ideia para as pessoas, né? Que a tua postura no dia a dia, a tua compra, a escolha dos produtos, tudo isso vai acabar influenciando o rio. Então, isso eu acho que acaba sendo muito complicado. Essas perguntas aí que tu fez são maravilhosas. Eu acho que realmente tem muita gente que não sabe de onde vem a água que consome, não sabe para onde vai o esgoto quando tu puxa a descarga da tua casa. Tu lava a louça, para onde vai aquilo tudo? Ou o teu resíduo, porque o saneamento ele também é resíduo, né? A água é esgoto e resíduo. Então, larga lá o resíduo na esquina, leva para o caminhão do lixo, vai para onde esse resíduo? Então, essas questões eu acho realmente que tu levantou uma questão muito importante, que foi parar um pouco para pensar nessa questão. Acho que todo mundo trabalha com. Acho que na real todo mundo devia pensar isso, né? Agora, especialmente quem trabalha na área ambiental, Com precisa certeza. muito pensar nessas questões, assim, que está tudo muito conectado. E o maior desafio realmente é passar isso, porque é um conhecimento básico. Às vezes, sei lá, pessoas da minha família, assim, eu comento, tá, poxa, e por que está gerando esse resíduo, esse plástico? Escolhe outra coisa, que seja de madeira ou que seja de papel, e a pessoa não se toca. Pessoas, às vezes, do meu círculo, e eu fico, sabe, a chata, assim, e aí como a gente vai propagar isso, né? É complicadíssimo, assim, esse é um desafio master e é uma informação tão básica, né, Rita? E é bem isso, Vanessa, você falou da sustentabilidade, quem está aqui, quiser me acompanhar, eu tenho minha sócia está aqui também. A gente tem uma assessoria em sustentabilidade para pequenos negócios. E aí, sempre que a gente vai começar, ou uma mentoria, ou uma oficina, eu gosto de fazer o chamado para que a pessoa se reconheça no mundo. Porque, como dizia Paulo Freire também, educação não muda o mundo, educação muda pessoas. E pessoas mudam o mundo. E se eu for trazer isso para sustentabilidade, também a sustentabilidade não vai mudar o mundo. Vai mudar pessoas, mudar hábitos. Então, assim, para que você imprima na sua empresa, para que você imprima no seu trabalho, na sua casa, a sustentabilidade, seja a economia de energia, monitorar o acompanhamento da água. Eu monitoro, meu esposo monitora a água da gente aqui, mas muito não foi, eu preciso dizer isso publicamente, não foi porque eu sou extremamente consciente, não, porque eu me trabalho todos os dias, mas por conta de um vazamento inexplicável que tinha na nossa tubulação no cano, infiltrou no banheiro da gente, no meu filho, e foi um tumulto para a companhia de saneamento descobrir que o vazamento foi deles, mas veio do fundo. E a gente tem uma planilha que acompanha a água. E a gente consegue medir, porque assim, aqui a gente paga um valor de centavos por metro cúbico. Mas se a gente passar de 10 metros, isso aumenta 8 vezes o valor do metro cúbico. Então, a gente faz uma forma de chegar no mês não passar para 11 metros, porque a média da Organização Mundial de Saúde é 3 metros cúbicos ou 4 por pessoa mês. Então, assim, isso é sustentabilidade, você não está investindo em nada, só no seu tempo de monitorar é, a sua água. A energia é a mesma coisa. É você olhar o tipo de lâmpada, se é de LED, se é lâmpada fria, se é lâmpada quente, ela ilumina mais, é mais cara, mas dura mais tempo. É aproveitar a luz natural. Eu estou sem luz artificial, que meu filho ligou agora, nem deu certo, que eu vim para a sala, o marido estava em trabalho no escritório. E aí o que acontece? É isso aí. Então, assim, a sustentabilidade não é nada muito excepcional. Isso vale para tudo, para a gestão de recursos hídricos, para a nossa vida, para diminuir o nosso padrão de consumo, porque tudo que a gente consome, a gente tem que produzir resíduo e descartar. Isso vai para onde? Você falou. As pessoas acham que o rio leva tudo. Ele leva mesmo, mas vai para algum lugar e vai prejudicar alguma comunidade aquática, vai prejudicar alguma vida, vai comprometer o bem-estar de outras pessoas e volta para a gente. Porque tem dados que apontam, Vanessa sabe disso, vocês estão aqui devem saber,
que a gente consome por ano, cada cidadão brasileiro consome um cartão de crédito por ano em microplásticos. É o que a gente não vê e que o tratamento convencional do Brasil, o tratamento que a gente tem de água, não consegue tirar microplástico, tirar hormônio de medicamento, medicamento de quimioterapia, tudo isso vai para onde? Para a gente. A gente já está bebendo água de reuso há muito tempo e não sabe, né? A Sim, gente tem buscado água cada vez mais longe e cada vez água de pior qualidade. Quem faz isso? É a gente, porque a gente dá descarga, fecha o olho, dá descarga e acha que se livrou do problema. A é, gente criou o problema. É uma com certeza. realidade. Ai, Ritinha, a gente tem que fazer uma live só sobre consumo consciente. Eu A topo, gente vai porque eu fazer outra amo depois. esse tema. Eu acho que tem tudo a ver com ecologia, tem tudo a ver com plâncton, tem tudo a ver Com com essa questão de limnologia, porque eu acho que a gente precisa, eu acho tão básico, mas ainda é tão pouco aplicado. Eu acho que a gente precisa falar, fazer uma só sobre isso. Tem tudo a ver com águas, porque tudo vai parar nas águas, né? E essa questão que tu falou que não são avaliados realmente, a gente que conhece um pouco mais de legislação, a gente sabe que tem a legislação de potabilidade da água e a gente sabe que os certeza. parâmetros que estão ali na legislação, quem quiser pode ir lá conferir, confere lá a legislação de potabilidade da água, tudo que as companhias de saneamento precisam atingir, quais parâmetros elas precisam avaliar para nos colocar água potável na nossa casa e vai observar que não existe a variação de microplásticos, que não existe a variação de compostos endócrinos, que são os resíduos de medicamentos, assim como a Ritinha comentou. Então, tudo isso não está sendo controlado pelas companhias de saneamento, porque não existe na legislação e tudo isso está parando na nossa casa, digamos assim, e a gente tem parte nisso, né? Claro que o Estado ele precisa garantir saneamento, porque o saneamento é básico e a Constituição garante, e mais a Política Nacional dos Recursos Hídricos, né? E tinha tudo isso, o Estado precisa garantir a questão do saneamento, mas a gente está em papel nisso também, né? Na nossa postura. Com E certeza. isso acaba sendo complicado, né? Nesse sentido. E a gente tem o hábito, sabe, Vanessa? Eu trabalho também, minha base é meio ambiente e recursos hídricos. Eu não sei onde começa, onde termina, mas assim, trabalho também com educação ambiental. E aí eu dava um curso para o Senai para os jovens do primeiro emprego na indústria. Então, era um módulo comportamental que o Senai fazia, que tinha meio ambiente, ética, cidadania, um monte. Aí tinha uns estudantes que ficavam assim, tudo já com 20 anos, né? Primeiro trabalho na indústria. E aí eles falavam, poxa, professora, eu nunca vi isso na minha escola, eu nunca vi isso, nunca ninguém falou comigo assim dessa forma. Eu não consigo mais ver uma garrafa na rua que eu acho que ela vai pular em mim, quero pegar, não quero jogar mais nada, meus bolsos andam cheios de coisas que antes realmente eu jogava de qualquer jeito. Isso é básico. Mas assim, um relato que me chamou muita atenção foi de uma estudante. Aqui tem o Rio das Contas passa em Jequié, literalmente corta a cidade. E tem um outro rio menor, que é o Rio de Quezinho, é um afluente, e ele passa também em outro trecho, eles se encontram. E o Rio de Quezinho é um esgoto, porque ele é um rio com uma vazão menor, em alguns Sim, trechos ele é temporário, intermitente, então assim. E aí, mas quando chove, ele enche de água e as pessoas vão pescar nele. A água desce, limpa tudo, beleza. Ela falou, Pro, minha tia foi fazer um peixe lá que ela comprou, e as pessoas compram, vendem barato na feira, as pessoas compram aquela cadeia toda. E ela, quando sim. foi tirar, era uma traíra até, que é um peixe mais, né, mais meio que predador, né, e mais resistente até. Come E tudo. aí, come tudo, exatamente. E aí ela pegou, falou assim, quando minha tia foi abrir a traíra, tinha um esparadrapo dentro. Então, assim, aquilo me Gente, chocou bastante. A gente vê isso num videozinho na internet, no YouTube, achando que é uma animação. Mas, assim, isso de fato acontece. Fora o que a gente não vê. Ela conseguiu ver um pedaço de esparadrapo. Imagine o que é que não está nesse peixe, o que é que a gente não tem ingerido. Então, assim, o consumo também inconsciente passa muito por isso. O que é que você vai consumir? De onde está vindo? Você consome caça? Você acha legal criar um papagaio? Comprar numa viagem que você vai fazer, você vai comprar um papagaio. Você vai trazer uma bromélia de não sei de onde que você foi. Você vai trazer uma rocha. Então, é deixar tudo meio que lá no seu lugar, cada qual no seu cada qual. Então, isso é uma discussão super ampla, de fato, e tudo isso, por mais que a gente ache que é distante, mas vai chegar em um manancial, vai chegar no seu riozinho, no riacho que passa na sua cidade, porque tudo que está ali é muito em função do nosso padrão de consumo. Se eu uso muitos produtos de beleza, se eu uso muito glitter, tudo isso vai para a água. Tudo, eu estou glitter é lavando, estou microplástico, né? limpando.
microplástico. Então, assim, o nosso padrão de consumo tem muita relação com o que a gente faz no nosso manancial e tudo volta para a gente. Para a gente ter uma água limpa, imagine, a água bruta não chega. Se a gente olhar uma água bruta, você tem um cheiro forte da água bruta. Ela fica assim. Então, tanto de produto químico que tem nessa água, que eu sujei, que eu poluí, que eu impactei, para ela voltar para mim potável, é muito produto químico, que interfere numa cadeia que a gente não dá conta. Então, assim, parece papo de ecochato, mas não é. É realmente mude seu pensamento e você mudando seu pensamento, você muda a sua forma de enxergar tudo e sua forma de produzir para quem produz e sua forma de consumir. Logo, você está mudando sua forma de coabitar e de impactar o planeta. Que a gente possa causar impactos no planeta, mas que sejam impactos positivos, tanto no planeta quanto na vida das pessoas. Eu acho que minha missão é meio que essa, Vanessa. Ai, amei, amei, adoro isso, Ritinha, adoro essa função toda, sei, também não quero que a gente fuja muito do tema, a gente vai fazer uma só sobre Eu consumo. já viajei, gente, desculpem, E não eu acho, saiam daí não. imagina, eu que puxei esse assunto, porque eu acho importantíssimo, porque eu vejo que ao mesmo tempo a gente tem pesquisas tão elaboradas, a gente tem coisas, né, o Brasil, ele tem pesquisadores tão maravilhosos e pesquisas tão elaboradas, e ao mesmo tempo a gente fala tão pouco, de um modo geral, sobre o básico, e o básico ele precisa melhorar muito, 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 Sim. muito. Então, eu acho que a gente sempre precisa puxar esse assunto, sabe? A gente, às vezes, vai vivendo a nossa vida, a nossa rotina, a gente esquece do nosso papel também, né? Nisso tudo, a gente estuda meio ambiente, a gente estuda ecologia, a gente precisa ter um papel, a gente precisa ter uma postura que seja nesse sentido. A gente não pode se tornar tão especialista que a gente perca essa visão global, né? E a importância, porque a gente ainda está muito longe de ter o básico, que é o saneamento básico, né? Que é toda essa questão da gestão do comitê. Então, assim, eu acho que as mensagens aí tu já deixou muitas. Fico muito feliz. Se alguém tiver ainda alguma pergunta mais sobre comitê, Façam enfim, aqui nos passa aqui que a comentários. gente vai se encaminhando para o fim da nossa live sobre esse tema tão bacana. E eu queria então aproveitar e perguntar o que que tu acha assim para o que que poderia melhorar nessa questão dos comitês para que tenha uma atuação mais efetiva, buscando a melhoria assim da gestão das águas. Então, Vanessa, eu fiz um exercício nesse último ano agora, né? Foi meu último, seria meu último ano como presidente. A sensação de que eu não consegui fazer nada, não consegui melhorar em nada, mas assim, fazendo um exercício até do Procomitês, que é um recurso que a Ana disponibiliza para os comitês para investir em comunicação, em Hum, capacitação do comitê por ano. Fui elencar as conquistas do comitê. A gente tem várias conquistas, né? Várias deliberações que a gente conseguiu realmente promover melhorias. E a gente queria deixar um marco agora no final, por ser um ano eleitoral, um ano que marcou muitas vidas no mundo inteiro, que foi essa pandemia, que girou em torno de problemas ambientais e água, né? Então, foi um problema ambiental que a gente não sabe, as teorias da conspiração todas aí que falam, mas de fato é um vírus que é de um hospedeiro animal e que no homem se comporta de uma outra forma. São os nossos hábitos alimentares, nossa forma de ocupar os espaços desmatando e não repondo, isso impacta e gerou esse problema inteiro e a gente precisou de água e água limpa. A gente nunca ouviu tanto falar em lave sua mão, e quem não tem água, e quem não tem sabão, quem não tem condição. Então, assim, então a água passou a ser a grande estrela de todas as nações. E a gente ainda não se dá conta de não. que a gente tem feito muito pouco. Né? Então, assim, qual foi nossa missão? Nossa missão foi fazer um pacto pelas águas. Chamou o Ministério Público, vários ministérios públicos, né? Várias promotorias regionais de meio ambiente, desde a nascente até a Foz. A gente vai fechar esse pacto em janeiro com os prefeitos da bacia, para que eles pactuem mesmo. Vai ser o pacto pelas águas da bacia do Rio das Contas. Porque eu não quero falar que o município X, né, o município Y lança 100% ou 40% ou 50% de esgoto. Mas o que é que eles podem fazer para tirar esse esgoto dos rios? Não é o que eles fazem de errado, não é apontar a ferida, porque eles sabem exatamente onde é que está a ferida deles. É mostrar caminhos e fazer um chamamento para corresponsabilidade. Eu acho que isso vale para tudo.
Achou uma coisa errada na sua cidade, vá na Câmara de Vereadores. Ou o seu vereador ganhou, porque não tem um vereador de estimação, que eu votei não é meu. Qualquer vereador é de todo É. mundo. O poder, de fato, emana do povo. Então, a gente aproveitou esse momento de eleição para fazer esse pacto e chamar os gestores públicos para a responsabilidade e, muito mais, também chamar a sociedade para que critique menos, faça mais, cumpra o seu papel. Acho que nossa missão é essa. É fazer a nossa parte, Vanessa, seja onde você estiver atuando. Se você não conseguir chegar num evento grande ou não conseguir chegar num espaço maior, faça na sua família, que você vai conseguir fazer a diferença. Pega essa live, ou as outras que a Vanessa faz, ou outros eventos, pega o aviãozinho, compartilha. Eu falo isso e me arrepio porque eu acredito mesmo, de fato, que devemos ser a mudança que queremos para o mundo. Se Gandhi falou isso, eu não sei, não estava com ele, mas que veio dele essa frase, que é atribuída a ele, e eu concordo plenamente. E você faz isso quando você traz para um Instagram falar de plâncton, tem gente que olha, vira o olho, não gosta, copepa do Cladócero, cianobactéria, o que é isso? O que é que tem a ver com isso? Tem muito a ver, porque um ser humano não é uma ilha, a gente estuda água, a gente trabalha com água, a gente sabe que ninguém vive isolado, né? Então, é que a gente possa participar ativamente em qualquer instância, seja numa igreja que você faz parte, qualquer instância, no centro espírita. Convoque os membros ali. Tem um centro espírita aqui em Jequié, por exemplo, que os meninos têm na Bahia um grupo que trabalha com espiritualidade e ambientalismo. Eu acho isso uma coisa bacana. É pensar que isso interfere, se discute muito hoje a diferença entre qualidade de vida e bem-estar. Tem gente que mora num mega apartamento, mas não tem uma árvore, não tem uma planta verde. Será que ele tem bem-estar ou só tem qualidade de vida? Então, o bem-estar está muito relacionado com o que a natureza nos proporciona, né? Já tem estudos que apontam isso. Então, é de fato ocupar os espaços e não ocupar cadeiras para sentar somente. Então, todo lugar que eu vou, eu gosto de dizer meu posicionamento, falar da minha realidade, porque a gente tanto inspira pessoas quanto a gente motiva pessoas a seguir em frente. Porque a gente ouve muitas notícias ruins e a sensação é que nada pode ser feito. Eu me blindei, tem 6 meses que eu não assisto TV, eu não sabia de nada que estava acontecendo. Eu nem sabia de fato, como não teve segundo turno na minha cidade, na capital, eu esqueci que a eleição era domingo, porque eu foquei no que eu acho que deve crescer na minha vida, que são as experiências exitosas, que são os projetos que eu quero que cresça na minha vida. Então, eu não quero ficar ouvindo que um carro bateu, que pegou fogo, que alguém morreu. Eu sei que as notícias vão chegar para mim, eu não estou alienada, mas eu preciso blindar, eu não quero ouvir vídeo de teorias da conspiração, de cidadãos contra cidadãos, não quero. Não entro nessa seara, então eu preciso fazer minha parte. Então, eu te agradeço. Perdão por falar, eu acho que tem hora que eu falo com ênfase, porque eu gosto. Mas, assim, gratidão a você de se conhecer virtualmente. A gente tem uma conexão. Eu sempre vejo você entrando nas lives da ECOA, então isso é muito bacana. É Uhum. saber que você valoriza. Primeiro, uma mulher valorizar uma mulher, né? Isso é muito legal. Uma Com mulher do Sul valorizar uma mulher do Nordeste, isso é muito legal. Uma mulher pele branca, que deve ter ancestrais negros, valorizar uma mulher pele preta, porque eu tenho ancestrais brancos. Isso é muito importante no país de hoje, que a gente Ai, vive o linda. racismo Não vai me fazer ambiental, chorar. o racismo estrutural e é, a individualidade. Então, assim, eu me sinto honrada, de fato, de poder ser voz para muitas mulheres que não conseguem falar, que não conseguem se expressar. Então, assim, eu acho que o conhecimento, de fato, ele liberta a gente e ele muda vidas. E eu acho que o conhecimento ele só é verdadeiro se ele conseguir transformar vidas humanas e conseguir transformar a qualidade do meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações. Senão, não adianta ter um mestrado, ter um segundo agora, que não quer dizer nada para mim. É mais por satisfação, por gostar da área de gestão, mas não me intitulo, nunca me apresento como mestre. Meu nome é Rita. Antes de ser mestre, de ser bióloga, eu sou Rita, mãe de João, mãe de Neto, esposa de Oswaldo, filha de Ruth, de Jove. Enfim, é isso. Ah, Rita! Ah, meu Deus. Poxa vida, sem palavras, né? Eu fico muito feliz que tu reconheça isso, porque eu realmente valorizo muito pessoas, né? E não, sim, só títulos, né? Tanto que nas minhas lives tem gente tem desde não doutores nem mestres e
tem alunos que às vezes só tem graduação, e independente, mulheres, mulheres mães, mulheres negras, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, eu fico muito feliz de poder incentivar e fico feliz que tu se sinta acolhida dessa forma. Pode sempre contar comigo, eu acho que o trabalho que tu faz é lindo. Eu acho que a gente tem muito que falar sobre essas questões todas, né? Porque realmente a tua posição, assim, é realmente de uma mulher que inspira, né? Como tu falou, não. Ai, eu vou ficar eu aqui de voz engasgada, Rita, isso não estava combinado, hein? Não foi minha intenção. Enfim, essa nossa conexão realmente é. E o teu trabalho eu admiro muito, independente mesmo de qualquer título ou qualquer coisa. Eu sempre comento que eu gosto de chamar para as minhas lives pessoas que eu acho incríveis e não só pesquisadores ou só profissionais, né? Independente de qualquer coisa, para a gente, se a gente não passar essa mensagem, né? Do que vale. E assim como tu também faço muita coisa voluntária, assim, para realmente a gente, porque eu acredito e para a gente plantar essa semente aí, e a gente sabe que, né, a mulher ainda, tudo para a mulher é um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos que vamos. Enfim, não vou falar muito. Fiquei muito feliz mesmo com o teu carinho, não esperava e pode se sentir sempre acolhida, né? Sempre, sempre vai ser. Admiro muito o teu trabalho, então, realmente incrível. Obrigada, Vanessa. Eu, ó. Gratidão, obrigada por você ter ficado aqui numa terça-tarde, nos ouvindo. Gente, 1º de dezembro, né, o primeiro dia do último mês do ano, que foi um ano para cada um super difícil, que a gente consiga ressignificar. Planejem o ano de vocês para a gente ser diferente em 2021, né? A gente fazer coisas diferentes, a gente promover ações diferentes. Eu acho que isso faz a diferença em qualquer lugar que a gente esteja, independente se da área de recursos hídricos, da área de meio ambiente, da área técnica, da área acadêmica, da área de base, da área de saneamento, enfim. A gente precisa se planejar e fazer diferente e fazer a diferença. ai, tá bom, Ritinha. Eu ia te perguntar aí, que é sempre a minha pergunta final, é quem te inspira, né? E o que te inspira, se tu quiser falar. A mensagem, tu já deixou várias mensagens, mas se tu quiser encerrar a nossa live aí dizendo o quê, ou alguma mulher que te inspira, ou alguma coisa assim, onde tu te agarrou para ter essa força toda aí, se tem alguém ou se é alguma coisa, enfim. Então, Vanessa, assim, uma inspiração que eu tenho maior, assim, foi minha mãe Ruth. Minha mãe, ela é uma pessoa que não estudou, é uma pessoa que era dona de casa, mas inicialmente era uma trabalhadora doméstica. E ela casou com meu pai, porque ela trabalhava na fazenda com o meu pai, ele ficou viúvo. Naquela época, porque não casa com Ruth, com minha mãe, então minha mãe era mais nova que meu pai, 37 anos, mas nos inspirou muito, nos inspirou, nos motivou a estudar. Eu fui a única filha que nasceu numa maternidade. Minhas irmãs e meus irmãos nasceram com parteira na zona rural. Eu fui a primeira a fazer uma faculdade, a fazer um mestrado. Eu fui a única que estudou em escola particular e depois universidade pública. Então, minha mãe sempre me inspirou a, a partilhar com o outro. Na minha casa, a gente morava num lugar bem pequenininho e a nossa casa era uma casa grande. Então, minha mãe sempre dava. Meu pai comprava um saco de café e um saco de açúcar, porque o café melhora do lado de casa. Então, eram 5 garrafas de café. As pessoas acordavam de manhã na cidade pequena e iam beber café na minha casa. Então, eu via essa partilha dos meus pais, da minha mãe, principalmente de ajudar o próximo, da mulher que varria a rua, entrar na nossa casa e beber café. Então, assim, era indistintamente, todo mundo era igual para os meus pais, como de fato somos iguais. Então, assim, esse dom de compartilhar, de querer partilhar o conhecimento e partilhar um pouco de mim para o outro, eu recebi muito da minha mãe, que era só doação, era só isso. Então, a pessoa que me inspira, de fato, foi minha mãe. Eu procuro inspirar meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 25 e um de 26 anos, a seguirem esse caminho da partilha. Acho que tenham conseguido. Ai, que linda, amei, Rita, amei. Amei também vou mandar um beijo para minha mãe, que está sempre aí nas minhas lives, que também sempre me incentivou a estudar, também não estudou, nem meu pai. E aí ela tem uma filha que ela se orgulha, né? Que é doutora para ela, ela acha super Ah, coisa importante. linda. E aí, mãe, beijo, tá sempre aqui nas minhas lives, dando coraçãozinho aí, apoiando. Então, Rita, pessoal todo, muitos comentários aí, gostaram da live, que legal. Puxa, obrigada, pessoal, todos vocês pela participação, sem vocês também, né, não teria o compartilhar.
E vamos nos despedindo. A live, sim, alguém perguntou se ia ficar gravada. Vai ficar gravada no meu IGTV e também no meu canal do YouTube, Vanessa Gazulha VG. Vou subir para lá depois da live. Rita aí te marco, enfim. Bacana, Obrigada. Foi, foi linda nossa live. Amei estar aqui compartilhando essa. Bom, rolou de tudo, né? Não só de comitê de bacia, sempre acaba rolando. É um pouco das pessoas que eu acho que as histórias que inspiram, né? Então a gente não. Eu gosto sempre de trazer essas questões, porque a gente ficar falando só coisa técnica, tudo isso aí tem livro, né? Tudo isso aí a pessoa vai atrás e busca. Agora a história das pessoas, né? Como que cada um é, as suas vivências, isso aí não tem em livro nenhum, né? Então a gente verdade, dá Vanessa. muito valor. Verdade. Ritinha, muito obrriigada. Vamos tirar uma foto? Vamos fazer um Vamos sim. print? Vamos dar um sorriso aí. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Fiquei nervosa. Beijo, Rita. Beijo, pessoal. Obrigada. Depois a gente se fala mais. Adorei, amei esse bate-papo, viu? Gostei demais. Uma energia muito boa você tem. Vocês Ah, todos que estão aqui, obrigada. Maria, Cosme, Cristina que falou, Deb que está aqui, do Prof. Água, enfim. Todos que entraram, os amigos de Vanessa, a rede de Vanessa, a minha rede, muito grata. Meu marido estava assistindo também, meio dividido com o trabalho e assistindo. Obrigada. então a Claudinha dizendo que tirou várias fotos. Então tá, que lindos. Obrigada a todos. Então tá, tchau, pessoal. Beijo. Vou encerrar aqui, Tia.